Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, eu quero tratar com vocês sobre umas questões que eu tive por muitos anos sem conseguir responder essas dúvidas, né? Essas indagações que a gente tem sobre algumas questões meio que um pouco é, difícil de entender, né? É sobre um livro, né? O qual esse livro respondeu a minha dúvida que eu tinha por muito tempo. É sobre esse livro aqui, ó. As três formas de unidade das igrejas reformadas. São três catecismos aqui que tem, né? Ou melhor, são três confissões que tem. Tem a confissão belga, tem o catecismo de Heidelberg e o Escânomo de Dort. Esse livro é muito bom. Ele responde muitas questões referente a vários assuntos da Bíblia. E eu quero tratar com vocês sobre o dia do Senhor 5 e 6, beleza? O Dia do Senhor 5 aí tem a pergunta 12, 13 e 14. Aí tem e 15 também, né? Sou 12, 13, 14 e 15. A pergunta 12 diz assim: Se, pelo justo julgamento de Deus, merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então podemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Então, ele traz essa pergunta. Tá, em outras palavras, né? Se nós pecamos contra Deus, qual é a forma de nós escapar dessa punição que temos por ter pecado? Aí ele responde: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Ponto. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou outro por nós. Ponto. Aqui está no seguinte contexto. Tá, o homem pecou contra Deus. E Deus quer que esse pecado seja punido. Todo pecado, entenda, todo pecado ele deve ser punido. Nenhum pecado será deixado sem punição. Então ele fala, ó, então com essa mesma natureza, né, homem tem que ser homem, tem que pagar por esse pecado, ou outro que tem essa mesma natureza pague por você. Ele responde assim, entendeu? Então tem que ser homem que pague essa dívida. A próxima pergunta fala: podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Ou seja, podemos nós mesmos pagar essa dívida, esse pecado que a gente cometeu contra Deus? Aí ele responde: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Ou seja, a humanidade não consegue pagar a dívida que tem contra Deus, que foi a desobediência dos 10 mandamentos. Aí ele continua na pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós, ou seja, qualquer outra criatura, animal, anjo, pode pagar essa dívida que nós cometemos à humanidade? A resposta é não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Ponto. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outro dessa ira, né? Então a pergunta ela é bem simples, ela fala, tá, se o homem não consegue pagar essa dívida, existe outra criatura que pode pagar essa dívida? Ele vai responder, não, não, não é assim que funciona. Primeiro, para pagar a dívida tem que ser pela mesma natureza, tem que ser o homem. Porque Deus não vai subjugar outra criatura pelo um pecado que outra criatura cometeu, né? Então tem que ser a mesma natureza, tem que ser homem, a humanidade. E ele ainda continua dizendo, além disso, não há criatura que possa suportar a ira de Deus.
contra o pecado. Então não existe nenhuma criatura que possa suportar e pagar a dívida que a humanidade tem contra Deus. Aí a outra pergunta diz: que tipo de mediador e libertador temos que buscar então? Tá, então nós entendemos até aqui que não existe nenhuma criatura, nem anjo, nem animal, nem próprio ser humano que possa pagar essa dívida. Então, aí ele perguntou quem pode então ser o libertador, o mediador, para que possa pagar essa dívida. Aí ele responde, ó, alguém que seja homem, como eu já disse anteriormente, para pagar a dívida tem que ser um homem verdadeiro e tem que ser justo. Por quê? Porque se é um homem sem, ou melhor, com pecado, ele não pode pagar, porque ele já tem uma dívida sobre ele. Então ele não pode pagar porque ele já tem dívida. Ou seja, tem que ser um homem verdadeiro e sem pecado, justo, sem pecado. E mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. E aqui está o segredo. Por exemplo, o homem pecou, então o homem não pode pagar essa dívida. Alguma criatura pode pagar? Não. Tem que ser a mesma natureza. Tá, então nem a criatura e nem o homem consegue pagar. Então, quem tem que ser outro homem sem pecado e ao mesmo tempo, além de ser homem, tem que ser Deus, porque só um Deus pode pagar e suportar a ira de outro Deus, né? De um Deus, melhor dizendo. Então tem que ser homem e Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Tá. Agora a próxima questão é saber se existe um, um, um homem com esse requisito de ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, porque é isso que o catecismo fala, que tem que ser homem e ao mesmo tempo Deus. Aí o dia do Senhor 6 ele vai trazer essas questões. Pergunta 16 diz assim: por quem tem de ser um homem verdadeiro e justo? Porque tem que ser um homem verdadeiro e justo. Aí ele responde: tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Ponto. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Ponto. Ou seja, tem que ser homem, porque tem que ser da mesma natureza, e tem que ser justo, porque uma pessoa que já tem pecado não pode pagar pelo pecado, porque a dívida dela, ela mesma não consegue pagar, é uma dívida muito grande. A próxima pergunta diz: por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Aí ele indaga, né, a pergunta anterior. Por que tem de ser um homem verdadeiro? Cadê? Não, é aqui, 17. Por que tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Aí ele responde: ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pronto. Aqui está toda a resposta de todas as indagações anterior. Ele responde de uma forma clara e simples. Por quê? Porque tem que de ser Deus verdadeiro, né? Tem que ser Deus verdadeiro. Por quê? Porque só um Deus, por natureza divina, né? Um homem por natureza divina também, pode suportar a ira de Deus. Então, qual é a finalidade aqui de tudo? Conclusão. O homem pecou, então outro homem com a mesma natureza humana tem que
ou melhor, para pagar o pecado da humanidade, do homem pecou, tem que ser a mesma natureza do homem, mas só ela não é suficiente, tem que ter a natureza divina, porque só uma criatura sem a natureza divina não pode suportar a ira de Deus. Então tem que ser ao mesmo tempo homem verdadeiro, por causa que tem que ser na mesma natureza para pagar o pecado, e tem que ser Deus também ao mesmo tempo, porque para suportar toda a dívida, toda a ira de Deus, entendeu? Tem que ter essas duas naturezas, homem e Deus verdadeiro. Tá, então qual era a minha indagação que eu tive há muito tempo? Tá, se Deus, melhor dizendo, Jesus, morreu por nossos pecados e o meu pecado mereceu uma punição eterna no inferno, por que que Jesus não foi para o inferno ficar lá eternamente? Se a minha dívida merece essa condição de eu ir para o inferno e passar a eternidade lá. E por que que Jesus não assumiu esse lugar? A resposta está aqui, da pergunta 17. Por quê? Porque Jesus ele não tinha só a natureza humana, ele tinha a natureza também divina. Então, a natureza humana dele adquiriu todo o pecado dos eleitos. Só que a natureza divina dele foi suficiente para suportar toda a ira de Deus. Então, a natureza divina fez com que a natureza humana de Jesus não permanecesse, levasse ele permanecer a uma eternidade no inferno. Porque se Jesus tivesse só a natureza humana, se ele fosse assumir esse lugar de pecador pela humanidade, ele ia para o inferno, ficar lá o tempo todo, suportando. Mas por ter uma natureza divina, fez com que a natureza divina dele suportasse, pagasse sem necessitar de ele ir para o inferno, entendeu? Então, a natureza divina de Jesus Cristo fez com que suportasse toda a ira de Deus. E ele adquiriu a natureza humana porque tinha que ser natureza do homem para pagar os pecados. Entendeu? Então, é essa, esse, essas perguntas aqui do Dia do Senhor 5 e 6 respondeu a minha dúvida que eu tinha por muito tempo. A pergunta aqui, 18 e 19 diz assim: Mas que mediador é esse? Ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo. Aí ele pergunta: e quem é esse mediador que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Então, ele pergunta: quem é esse que é Deus ao mesmo tempo, homem também e sem pecado? Ele responde: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santidade e redenção. Aí ele traz outra pergunta e diz: como você sabe disso? Aí ele responde: pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarca e profeta e prefigurar com sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo por fim ser cumprido por meio do seu único filho. Beleza? Então, ele responde de forma bem didática algumas dúvidas que nós temos por muitos anos. E ele
não deixa nenhum sequer algum requisito que possa deixar ainda dúvida. Ele responde todas as questões. Ele responde qual natureza deve ser, por que não deve ser outra natureza, tem que ser a humana. Ele responde quais são os requisitos para perdoar os pecados, quem tem esses requisitos, e como a gente sabe disso. Então, ele responde de forma completa todas as dúvidas. Então, e era isso que eu queria trazer para vocês. São vários dias que chama Dia do Senhor, né? Porque era feito nos cultos e aos domingos na igreja.